Extraordinária de 2019, do dia 23 de abril de 2019. Boa noite, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária de 2019, do dia 23 de abril de 2019. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional e o hino de Cravinho.
Solicitado o vereador Luiz Siqueira a chamada dos senhores vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesce. Presente. João Aurélio Pris. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. O vereador irmão Carlos fará a leitura do edital de convocação. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 23 de abril de 2019, às 19 horas. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos da lei orgânica do município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, às 19 horas, para deliberarem sobre a seguinte matéria na ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de lei complementar número 315/2019, de 22 de abril de 2019, que concede revisão geral anual e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta, na forma que especifica. Projeto de lei complementar 316/2019, de 22 de abril de 2019, que concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos. Projeto de lei número 2272/2019, de 22 de abril de 2019, que concede revisão dos subsídios dos agentes políticos do município de Cravinhos e da outras providências. Cravinhos, 22 de abril de 2019, José Francisco Matasso Ferdinando, presidente. Projeto do Executivo de Lei Complementar 315/2019, de 22 de abril de 2019. Dispõe sobre o reajuste salarial e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta, na forma que especifica. Solicitado o primeiro secretário, irmão Carlos, a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 315/2019, de 22 de abril de 2019. Dispõe sobre reajuste salarial e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta, na forma que especifica. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, vem propor o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste salarial a ser integrado no vencimento mensal aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta em parcelas sucessivas não acumulativas, observada a seguinte razão: 2,58% em abril de 2019, 2% em novembro de 2019. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º da Lei 2264/2018, que dispõe sobre o valor fixado para o auxílio alimentação concedido pela Prefeitura Municipal, que pela presente lei é reajustado gradativamente em parcelas sucessivas não acumulativas, observadas a seguinte razão. Inciso 1º, R$ 550 em abril de 2019. Inciso 2º, R$ 560 em novembro de 2019. Artigo 3º. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento municipal, suplementadas, se necessário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º. Para os efeitos do que dispõe o artigo 165
1º e 2º da Constituição Federal, que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder às alterações no respectivo projeto e nos anexos do PPA vigente, na LDO que estabeleceu as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício de 2019, bem como na LOA, que estabeleceu a Lei Orçamentária Anual relativamente ao exercício de 2019. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua fixação no saguão do Paço Municipal, revogadas as disposições em contrário, retroagindo assim seus efeitos a 1º de abril de 2019. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei complementar 315/2019. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, pelo presente, enviamos para análise e posterior votação dessa egrégia edibilidade o projeto de lei complementar que visa conceder reajuste de salário aos servidores municipais. O escopo do projeto visa aprimorar as diretrizes estabelecidas para a gestão de pessoas, além de buscar solucionar os principais problemas relacionados à questão remuneratória dos integrantes do quadro de pessoal da administração. Atualmente, não há possibilidade de majoração do orçamento de pessoal do Executivo, sob pena de, no encerramento do exercício, atingir-se o limite prudencial de despesa de pessoal, imposto pelo artigo 22 da Lei Complementar número 101/2000, conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, é fato que, diante do comportamento atual da economia que atravessa o país, a incorporação imediata no orçamento da proposta de reajuste poderá extrapolar o referido limite, ficando automaticamente sujeito à adoção de medidas de contenção, o que seria mais prejudicial ao funcionalismo. Deve ficar registrado ainda que a receita do município sofreu uma queda em razão da recessão que vive o país. Portanto, estamos arrecadando até a presente data, ou seja, nos 3 primeiros meses do exercício do corrente ano, valores inferiores ao primeiro trimestre do exercício de 2018, sendo que todos sabemos que a inflação crescente somada ao aumento gradativo de insumos como gasolina, merenda, medicamentos, que refletem nos gastos públicos, contribui para tornar mais deficitário ainda mais as contas municipais. Portanto, torna-se inviável neste momento, a ponto de vista da responsabilidade fiscal, a proposição de despesa que extrapole a margem de comprometimento da legalidade fixada e garanta o reajuste da remuneração dos servidores. Além disso, afirmar também a questão do reajuste salarial. Atualmente é um fato de que assola não só o poder público, mas a iniciativa privada. Ademais, é sabido que por muitas prefeituras não irão conceder reajuste salarial este ano, inclusive fazendo corte de funcionários. Assim, a atual administração, visando dar continuidade à valorização do funcionalismo público, propõe reajuste salarial ser incorporado no salário dos servidores municipais a partir de abril de 2019, nas proporções mencionadas no texto do projeto de lei, ora submetida à análise do Legislativo. Salientamos ainda que o reajuste no auxílio alimentação também foi objeto de reajuste, nos termos da proposição constante para o reajuste salarial. Na certeza de podermos contar com a aprovação do presente projeto de lei, complementar pelos nobres vereadores, enviamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 1087/2019. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e ao ensejo solicito a Vossa Excelência a viabilidade de designar sessão extraordinária face ao caráter de urgência urgentíssimo da leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar 315/2019, que dispõe sobre reajuste salarial e altera o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta na forma que especifica. Na certeza de poder contar com sua especial atenção e dos nobres vereadores, renovo protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Mais 2 projetos de lei, estes
de competência da mesa diretora da Câmara Municipal, que concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal, projeto de lei número 316/2019, de 22 de abril de 2019. E projeto de lei 2272/2019, de 22 de abril de 2019, que concede revisão do subsídio dos agentes políticos do município de Cravinhos e da outras providências. Solicitado o vereador, primeiro secretário Irmão Carlos, a leitura de ambos os projetos. Projeto de lei complementar número 316/2019, de 22 de abril de 2019. Concede reajuste aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos. Mesa diretora da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação dos vereadores o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste salarial a ser integrado ao vencimento mensal dos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Cravinhos em parcelas sucessivas não acumulativas, observadas a seguinte razão: 2,58% em abril de 2019, 2% em novembro de 2019. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Complementar 247, de 30 de abril de 2015, que dispõe sobre o valor fixado para o auxílio alimentação concedido pela Câmara Municipal e pela presente lei é reajustado gradativamente em parcelas sucessivas, não acumulativas, observar a seguinte razão: R$ 550 em abril de 2019, R$ 560 em novembro de 2019. Artigo 3º. A execução dessa lei suportada pela dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e a fixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2019. Cravinhos, 22 de abril de 2019. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador-presidente. Júlio César Neto Martins, vereador vice-presidente. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador primeiro secretário. Luiz Carlos Marcelino Siqueiro, vereador segundo secretário. Projeto de lei 2272/2019, de 22 de abril de 2019. Concede revisão aos subsídios dos agentes políticos do município de Cravinhos e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, apresenta aos nobres vereadores a seguinte propositura. Artigo 1º. Fica concedida a revisão nos subsídios dos agentes políticos do município de Cravinhos em parcelas sucessivas não acumulativas, observadas a seguinte razão: 2,58% em abril de 2019, 2% em novembro de 2019. Artigo 2º. A execução desta lei será suportada pela dotação orçamentada vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ou a fixação em local de costume, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2019. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Cravinhos, 22 de abril de 2019. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador-presidente. Júlio César Neto Martins, vereador vice-presidente. Irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador primeiro secretário. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador segundo secretário. Um amplo parecer jurídico elaborado pela diretoria da Câmara Municipal para dar amparo aos senhores vereadores nas suas votações. Ante exposto, opinamos objetivamente no sentido da legalidade dos projetos de lei de natureza complementar e ordinária, em comento. Vistos que as iniciativas partiram das autoridades competentes para tal, mister, a matéria é de competência municipal. Foram atendidos os preceitos do processo legislativo, da melhor técnica legislativa, especialmente os dispositivos constitucionais e das orientações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É a breve manifestação da Diretoria-Geral da Câmara Municipal, Cravinhos, 22 de abril de 2019. Marco Aurélio Damião, diretor-geral da Câmara Municipal de Cravinhos. Os senhores têm a palavra na ordem do dia.
Vereador Milton Moraes. Senhor presidente Cabelim, senhores secretários, irmão Carlos Luiz Siqueira, demais nobres colegas vereadores, munícipes presentes, Fernando Não Grandão, nosso companheiro Rick, boa noite a todos. Ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e funcionários dessa casa. Eu gostaria, senhor presidente, de registrar a minha dificuldade em estar aqui hoje nessa sessão extraordinária. Eu ontem estive, já desde sábado, estive na Santa Casa, preliminarmente atendido pelo meu amigo Evandro, e eu acho que eu estou com dengue ou zika, e isso está me incomodando muito, né? E, aliás, eu queria fazer uma manifestação com mais detalhes sobre o assunto, né, mas, infelizmente não deu. A gente fica com o corpo muito ruim, a gente fica indisposto, enfim. Mas eu não poderia deixar de participar desta Assembleia e fazer alguns breves comentários. No que diz respeito ao projeto de lei 315, sobre o reajuste dos salários e do aumento do Vale Alimentação. Nós já falamos a respeito disso aqui. Trata-se de uma questão que, na realidade, ela não depende do vereador. Ela é uma atribuição exclusiva de um entendimento entre os funcionários públicos municipais, através do seu órgão representante, que é o Sindicato dos Servidores, e o Poder Executivo na pessoa do prefeito. E que aí sim, depois de um entendimento entre essas duas partes, aí nós, como vereadores, o que a gente faz é apenas homologar este acordo, né? Aprovar este acordo. E o que está acontecendo aqui, hoje o prefeito esteve aqui, falou exatamente aquilo que foi acabado de ler aqui, mas só que para nós, vereadores. Então não depende da gente, depende dele. Ele deveria ter dito aos funcionários: ó, é isso, assim, assim, assado, vocês concordam, não concordam? E aí, sim, haveria uma discussão. Do jeito que está aqui, como se diz, houve uma reivindicação dos funcionários e, por parte do prefeito, houve uma determinação. Vai ser assim, assado e pronto, acabou. Então, eu, como vereador, eu não concordo com isso. Eu acho que deveria... Está faltando uma peça aí no meio, que é conversar com os funcionários. Olha, eu não posso fazer dessa forma, porque o município está impossibilitado, e vai ser feito assim. Concorda com isso? Não, tudo bem. Eu confesso que para mim não foi convincente a explicação, porque todo ano é a mesma coisa. A gente sabe que as dificuldades existem, né? Falta de recursos tem, mas por outro lado a gente tem percebido que, graças até ao esforço da administração, cada ano que passa, o orçamento do município ele vem aumentando. Nós saímos do ano passado de 134 milhões, agora foi para 145. É lógico que isso é, como se diz, é uma previsão, não é? Pode ser até que aumente, como pode ser que caia. Mas, como se diz, esses 4,58 que ele se propôs a dar para o funcionalismo, eu acho que está até razoável, porque está inclusive de acordo com aquilo que o sindicato pediu, que foi 4,61. Né? Agora, parcelar isso, fazer um crediário para poder pagar o aumento do funcionário, eu não concordo com isso. 30
R$30 não vale refeição, não vale alimentação, também é muito pouco. E ainda paga em 2 vezes, R$20 agora e R$10 daqui a 7 meses. Eu acho um absurdo, eu acho que aí é um desrespeito até com o funcionário. Pois bem, eu quero dizer, portanto, que com relação, no caso de tomar uma decisão, ou seja, de aprovar essa determinação do prefeito, eu não concordo por causa disso. Eu acho que o valor está razoável, e só que fazer crediário disso, para mim, não seria, se ele desse tudo de uma só vez, e tem condição para isso, não é? Eu acho que estaria, como se diz, de acordo. Foi uma decisão dele, uma decisão unilateral, só ele que decidiu, não teve a participação dos funcionários, né? E o mal aqui, às vezes, em Cravinhos é assim, mas lá no município tal, nem aumento eles estão dando. Não tem nada a ver com os outros municípios, tem que ver a situação aqui. Por isso que recentemente nós pedimos quanto se gastou com carnaval, quanto se gastou com compra de peixe, quanto se gastou com a manutenção dos veículos de Cravinhos, quantos veículos, tudo uma série de coisas para a gente poder analisar melhor. Agora, analisar pelo fato que no município vizinho não está tá bem diferente, pode. Por exemplo, nós temos um exemplo que eu recebi da cidade de Cajuru, que é bem diferente aqui de Cravinhos. Então, por que não pega como base o que vem acontecendo de bom nos municípios vizinhos? Acontece que pega como base sempre o que vem acontecendo de negativo. O que é de bom não se aproveita, este deixa de lado. Só um minuto. Usa muito o Ribeirão, comparando. Mas já viu o salário base de Ribeirão e o ticket de Ribeirão? Para usar como base? Eu entendo, Ulisses. O salário, o ticket, aí se não der lá, não dá aqui. Mas só pega quando não dá lá. Mas as melhorias de lá não vem? Eu acho assim, aquele que eu acabei de dizer, antes de ter decidido, de ter mandado o projeto para a Câmara, deveria ter escutado o pessoal do sindicato. O que vocês acham? A proposta é essa? Tá bom? É claro que conversando se entende, vocês fariam os questionamentos, é o executivo que resolve, mas do jeito que veio aqui, enfia por goela abaixo. Tá aí, é isso que vai ser. Eu não concordo com isso, eu sou contra esse projeto da maneira que ele está sendo feito. Tá? E o que eu podia dizer? Eu lamento, está aqui o presidente do sindicato, então eu lamento essa postura do prefeito de não ter comunicado primeiro, porque aí a gente ia votar o acordo. Aqui nós não estamos votando acordo. Aqui vai ser votado aquilo que o prefeito determinou. E isso não é democracia. É o que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Obrigado, Milton. Mais algum vereador? Passamos então. Vereador Cláudio Teres. Estou aguardando. Vereador Cláudio Teres. Senhor presidente, secretários, vereadores, ministro presente, ouvinte da Cravinhos FM, internauta, meu boa noite. Infelizmente não deu para mim participar da reunião do dissídio dos servidores, mas infelizmente é lamentável mais uma vez essa situação, né, de parcelar, como o nobre vereador Milton Moraes falou. Mas eu queria falar, senhor presidente, realmente é do projeto 2272 de 2019, que concede revisão do subsídio dos agentes políticos. Eu já quero aqui manifestar a minha opinião. Sou contra esse projeto, porque vejo que está indo totalmente contramão da realidade que vive o país hoje.
Um país que tem um nível de 12% de pessoa desempregada, quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Sei da legalidade do projeto, sei da idoneidade do nosso procurador jurídico, do parecer bem elaborado que ele fez, mas, no meu entender, nesse momento, eu acredito que existe prioridade a se fazer no município. Como nós fizemos algumas emendas no início desse ano, no orçamento, e sempre se falou, de que nós temos que enxugar, nós temos que buscar recursos, e nesse momento eu também vejo que não é momento de conceder subsídio a agente político, porque nós ganhamos e ganhamos muito bem. Nós ganhamos, aqui está a cópia do meu cheque, R$ 5.135. Aí eu faço uma pergunta: quantos pais de família ganham R$ 5.135? E nós vamos conceder um subsídio aos agentes políticos. Eu fiz uma breve matemática aqui, que o salário nosso bruto é 6.400, é o que eu recebo, 6.455,23. Se nós pôr 4%, 4,58, vai dar um aumento de R$ 295. No total de 20 meses, vai dar R$ 5.912,80. No total de 20 meses, para 13 vereadores, vai dar R$ 76 mil. R$ 76 mil. O que nós fazemos com R$ 76 mil? Nós compramos 70 computadores quase para as escolas que precisam. Isso eu estou falando fora os cargos comissionados e o secretário. Se nós for somar tudo, dá um impacto financeiro de quase R$ 150 mil. Sendo que nós temos 2 creches para inaugurar. Dá para comprar o imobiliário das 2 creches. Nós não podemos ser demagogos, nós estamos vendo a situação que está o país. Nós estamos vendo a situação que está o país. E tem alguns comentários também que eu vi no Facebook, não sei se é real, que estava faltando remédio. Estava faltando centralina. Segundo a secretária, eu falei com ela, falou que não. Dava para nós comprar quase 200 mil comprimidos de centralina. Então, nobres vereadores, eu peço a vocês que nós rever esse projeto. Eu gostaria muito, senhor presidente, de tirar esse projeto para a vista. De colocar esse projeto à vista, para que nós analisássemos melhor. É o que eu tenho para falar. Muito boa noite. Boa noite, vereador. Mais alguém? Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente Cabelinho, vice-presidente Julião, segundo secretário Siqueira, nobres edis, colaboradores dessa casa, munícipes presentes, colaboradores, imprensa falada, escrita, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de pontuar de uma forma muito simples, sucinta e objetiva o que estamos aqui avaliando. Primeiramente, não foi uma decisão unilateral esse reajuste salarial. Há meses que eu fiz um pedido ao presidente do sindicato, que aqui está presente, para que apresentasse a esta Casa de Leis todas as bases das reivindicações, documentação e fundamentação para isso. Sucessivos anos faço com tempo hábil para que tenhamos condição de análise de um posicionamento real e objetivo, dado com números reais, estatísticos e fundamento para as devidas reivindicações. Não recebemos. Quando chega às vésperas de votação, temos essa situação
muitas vezes nos anos passados vexatória, onde diversas pessoas vinham, ofendíamos, sem que tivéssemos sequer a resposta dos funcionários que estavam nos defendendo, porque estamos aqui para isso. Representar toda a população, sem distinção. Não somos funcionários do prefeito, não somos funcionários do sindicato, não somos funcionários de nenhum funcionário. Somos todos servidores do município, de quase 40 mil habitantes. Sendo que quase metade de todo o orçamento do município é para pagar a folha de funcionários, de quase 850 funcionários. O restante do orçamento é para custear todas as despesas, para que o município possa fluir para todos os 40 mil. A nossa responsabilidade aqui é muito séria, como todas as ações que temos nessa casa. Agir com legitimidade, dados posicionados em números, documentos, que até agora só nos é dado com profissionalismo do Executivo. Hoje recebi um áudio de um funcionário em que me foi dito, se precisar eu coloco aqui para que possa ser visto. Tonizão, peço a sua licença para falar a respeito. Recebi um áudio de um funcionário onde o presidente do sindicato estava chamando todos os funcionários para virem hoje à sessão, porque hoje ele não conseguiu falar com o prefeito a respeito do que seria votado, porque todos os vereadores foram lá um a um para ter um particular com o prefeito para tratar desse assunto, porque todos os vereadores falam a língua do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente do sindicato, o senhor faltou com a verdade. Isso não aconteceu. Só um segundo. Isso não aconteceu. Ok? Quero deixar claro que hoje, durante o dia, até o último instante antes dessa sessão, fomos em 4 vereadores. Eu, presidente Cabelinho, vice-presidente Julião e segundo secretário Siqueira, estivemos com o prefeito tentando, até o último instante, fazer com que tivéssemos condição de, ao termos a reunião hoje aqui, que ele pudesse nos trazer, que fosse o reajuste que ele tem dado em mãos, mas que fosse de uma única vez. E que o ticket de alimentação, que na nossa visão é o que reflete a maior porção da justiça social, porque pessoas no município têm um salário mais alto e aqueles que ganham menos, se aumenta no reflexo do ticket de alimentação para todos, estabelece-se uma justiça social maior para aqueles que mais necessitam. Essa é a nossa visão e foi a nossa luta. Até o último instante estivemos com ele, solicitando, pedindo, e ele nos atendeu. Eu aguardei por este momento cerca de 1h30 para que o prefeito pudesse nos atender, porque ele não fica à disposição, mas ele atende todos de acordo com o cronograma do trabalho. Eu estive lá quando o Tonizão chegou. Eu vi ele chegar, cumprimentei e vi quando ele saiu antes da nossa reunião. Se tivesse aguardado, eu teria conversado com ele também. Mas o que eu trago em pauta, neste momento, é que esforços estão sendo tratados para que possa chegar aqui e fazer a leitura dessa documentação em nome do Executivo, que com muita competência faz o município caminhar. Um momento crítico econômico do país, um momento em que toda a nação busca a esperança de um novo governo. Quando o presidente foi eleito, trouxe um ar de uma renovação, diversos deputados estaduais e federais novos, numa nova política. Só que nós estamos aguardando isso deslanchar. Não tenho dúvida que estamos no caminho correto. Não tenho dúvidas que uma boa administração federal e estadual trará realmente condições do município crescer e poder então fazer o que nós todos aqui queremos. Somos todos agentes políticos, mas sobretudo cidadãos. E queremos sair nas ruas, olhar no olho de cada uma das pessoas do nosso município e poder vê-los realizados, ver os funcionários satisfeitos. Mas prefiro que tenhamos a responsabilidade de uma política correta, pautada na responsabilidade que nos cabe, para termos realmente a reposição salarial, ainda que nesses termos, pois foi fruto de uma análise competente do Departamento Jurídico, Contábil, do Executivo, para que possa então vir a esta Casa de Lei os números reais, que possibilitam cumprir os compromissos, para que não tenhamos a triste realidade de há anos atrás, funcionários amargarem atraso salarial, como já aconteceu no passado. Não estamos aqui para simplesmente dizer, como foi muito bem colocado pelo Milton,
Não somos nós que estabelecemos esses índices. Nós recebemos essa situação e nos posicionamos diante delas. Só que o que eu trago para esse momento de votação é a consciência de que se nós, nessa casa, não aprovarmos, ok, são um pouco mais de 3 milhões por mês que deixa de ser, peço atenção a todos que gravem bem isso, a não aprovação deste projeto de lei reflete uma economia aos cofres da prefeitura de mais de 3 milhões por mês. Só que quem pagará essa conta é funcionário, que não vai ter aumento. Quando nós nos posicionamos aqui para aprovar o aumento, nós não estamos indo contra o funcionalismo público, como diversas vezes foi colocado em rede social de forma mentirosa. Quando nós temos a coragem de votar, é a favor. Porque nos últimos 3 anos que votamos a favor, houve reajuste salarial e diversas cidades não repassaram seus ajustes. Então dizer que nós estamos aqui favorecendo o prefeito é irresponsabilidade. É um gesto imoral. Porque quando nós aprovamos o aumento salarial e essa reposição da perda pela inflação, nós estamos dizendo sim ao nosso povo que trabalha nesse município. Então aprovar esse reajuste, ainda que menor do que nós gostaríamos, é dizer sim à nossa população que trabalha no município, ao funcionalismo público. Não pode ser colocada como se nós fôssemos contra o funcionalismo público, como aconteceu. Nós estamos lutando ferrenhamente por eles. Paulo Henrique de Carvalho, você que está presente, eu te pergunto, quantas vezes conversei contigo a respeito da nossa luta? É mentira? Quantas vezes? Foram poucas? Eu estou do lado do funcionalismo, assim como esses pares. Mas quando nos posicionamos a favor de uma votação, nós estamos dizendo sim a um corpo competente de profissionais da prefeitura, que serve ao executivo e a todo o município, que apresentam números reais e não ilusórios ou de politicagem barata, para dizer isso é pouco, isso é muito, eu quero fazer mais. Cadê a responsabilidade social? Cadê a responsabilidade fiscal? Cadê o comprometimento com a verdade que aqui nós trazemos? É isso que eu pauto as nossas ações. Por isso, para essa votação, eu voto a favor dessa proposta, pelo comprometimento que eu tenho com cada pai de família, funcionário público, que vai receber esse aumento, ainda que pouco, menor do que nós gostaríamos, porque o que todos nós queríamos é dar um aumento muito maior. Mas a responsabilidade não é nossa, é de quem tem as contas e a responsabilidade judicial por isso. Compete a ele fazer porque ele é responsável. Nós fazemos o que fizemos hoje, tentar, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa obrigação. E segunda questão que eu trago a essa casa. Foi dito, mas eu sou contra o reajuste, o reajuste dos políticos, agentes políticos. Ótimo. Por que então não devolve todo o que recebeu nesses anos todos que teve aumento? Por que não pega todo o dinheiro que recebeu mês a mês, em cada reajuste que teve aqui, e renuncia isso em cartão e não coloca para alguém? Devolve esse dinheiro em cofres públicos, ao invés de fazer politicagem barata, aqui nessa tribuna. Se quer falar, fale com autoridade e com verdade. Não faça politicagem aqui, manipulando a fé de um povo. Chega de politicagem barata. Nós não estamos aqui para isso. É o que eu tinha a dizer. Muito boa noite. Carlos. Eu não posso conceder, Tuninha. A palavra me impede. O regimento me impede de deixar. Depois da sessão a gente conversa. O irmão Carlos falou aí que o sindicato não informou os dados para dar o aumento. O sindicato fez o requerimento pedindo o aumento, entregou, fez a reunião com a Câmara e protocolou na prefeitura há mais de 1 mês e meio atrás. Agora tem que ter a Câmara, o prefeito. São a Câmara que aprova o orçamento da prefeitura, não é o sindicato. O sindicato não tem que ter o orçamento da prefeitura na mão. E pode fazer requerimento lá que não tem resposta. E vocês sabem muito bem disso. Agora, a respeito do áudio que eu fiz, irmão Carlos, eu não falei de na fila lá para falar com o prefeito. Só pode pôr o áudio aí, porque eu não escondo nada do que eu faço, não. Mas eu não falei de 1 a 1. Tá? Pode pôr todo mundo, isso já está esparramado na cidade. Vocês devem
assim que todos os funcionários PIS, para ver quem é quem, entendeu? Porque nós do sindicato fez o que podia, até onde pôde ir nós estamos. Agora, hoje está indo um de cada vez no gabinete. Inclusive eu estava dentro da prefeitura até agora. E eu não consegui falar com o prefeito, porque tem uma fila de vereador para entrar uma vez cada um lá dentro. Entendeu? Então os vereadores. Um de cada vez não. Isso não existiu. Olha, eu peço que absolutamente tudo que for dirigido a esta casa, tudo que for feito seja dado nome. Porque quando diz todos os vereadores, quando diz um por um, é uma grande fila, generaliza todos nós. E não é assim. Eu não falei um por um, nem falei todos. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, obrigado, irmão Carlos. Vereador Curumim, usa a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, munícipes presentes, internautas, imprensa, boa noite a todos. Venho justificar aqui o meu voto a respeito do aumento dos servidores municipais, como todos já tinham ditos anteriormente. Seria uma responsabilidade nossa querer fazer média com funcionário ou com qualquer tipo de munícipe, pedir 10%, 15%, essa não é a realidade do nosso país hoje. Eu acho que o 4,58% está dentro da inflação. Infelizmente, a realidade do país, a gente não sabe como vai nem terminar o ano com a política que não consegue engrenar, e eles são o carro-chefe dos estados, dos municípios. Então vamos esperar que nosso presidente consiga aprovar a reforma da Previdência para ver se nosso país começa a ter os olhos para a prosperidade, para os outros temas que são importantes para o nosso país. Eu vou votar contra hoje o aumento dos servidores, não pelo valor, e sim pela forma que é tratado o assunto. Eu não tenho o mesmo privilégio de ser convidado pelo prefeito de estar com ele. Se eu quiser ir até ele, eu sei que ele vai me receber, mas gostaria que um dia ele tivesse essa reciprocidade comigo, que me convidasse para ir lá, porque somos tratados até no meio político e na cidade como oposição. Eu não vejo dessa forma. Às vezes eu não concordo com algumas atitudes e com algumas formas de conduzir alguns assuntos, e me faz votar contra. A maioria dos requerimentos e das propostas que o prefeito manda para essa casa, se alguém tiver interesse de buscar informação, eu votei a favor. Então, se eu sou contra o prefeito, se eu sou oposição ao prefeito, eu seria uma oposição mais radical. Votaria contra tudo e contra qualquer coisa que ele mandasse aqui. Eu não trabalho dessa forma. Algumas pessoas acham que, por termos menos idade, menos experiência no meio político, vamos ficar com medo de grito, de apavoro, e pode gritar à vontade. Na minha decisão, a minha opinião, como o meu nobre colega me ensinou, eu tenho opinião, palavra e voto. Quando fui eleito pelos munícipes, pelas pessoas que confiam em mim e acreditam no meu trabalho, independente da minha idade, eu estou aqui para representá-los. Não representar o fulano, ciclano, não, um todo. Eu fui eleito com 426 votos, mas eu estou aqui para representar 40 mil pessoas. São 800 funcionários públicos, se você fizer vezes 2 ou vezes 3, que o funcionário público tem a sua família também para sustentar. Então a gente tem que pensar bem e não ser irresponsável na hora de dar o voto. Tá? A minha votação contra não é o valor está correto, mas a forma que é conduzida. Realmente eu tenho certeza que eu acompanho o Milton Moraes nas suas palavras, e poderia ser de uma vez só esse valor de 4,58, e os R$30 do Vale, a folha de pagamento. Está até hoje contratando o cargo de confiança,
Ah, não entra na folha, não entra não sei na onde, pega recurso. Está tendo um gasto excessivo fora do contexto dos funcionários públicos. Se você catar que tem uma empresa terceirizada anunciando aí que está contratando, e essa empresa terceirizada é paga pelo município. Entendeu? Então, se é para enxugar, se a folha está estourando, responsabilidade fiscal, onde está a responsabilidade fiscal nesse monte de contratação de pessoas enxugando gelo? Vem falar para mim que todos estão trabalhando e tinha que ter uma pessoa ali, não. Não, porque eu acompanho, eu não vou citar nome, nem cargo, nem lugar, mas tem. Então, se tem que ter responsabilidade, eu acho que é um contexto geral. Espera aí, não está contratando o cargo de confiança, parou. Não está aumentando a empresa terceirizada para cargo que não tem necessidade, porque já tem um funcionário comissionado ali. Eu estou acompanhando isso. Não. Você entendeu? Nós estamos aqui para mostrar o que está acontecendo. A realidade é essa. Então, o meu voto contrário hoje, não sou contra. E alguns, quando você falar, não é contra, mas vota contra. Opinião, palavra e voto. Ela é minha. Eu não distribuo ela com ninguém, porque cada um tem a sua. Essa é a minha opinião. Certo? O aumento do salário dos vereadores, secretários, eu sou contra. E eu não preciso devolver o dinheiro porque eu vou receber aumento, porque o dinheiro que eu ganho, eu faço o que eu quiser. Se deu aumento, se caiu na minha conta lá o cheque, o problema é meu. Não é vai devolver, para. Política barata. Infelizmente, eu discordo do colega, é a opinião dele, opinião, palavra e voto, é dele. A minha é contrária ao que ele pensa. Entendeu? Se a gente votar, só para vocês terem uma ideia, fizemos uma reunião agora há pouco com o prefeito municipal. A reunião começou, só para vocês terem uma ideia, o país, gente, não alavancou. O país está vivendo um momento difícil. A inflação não consegue subir, os ganhos estão caindo. Então, tudo que foi falado na reunião pelo prefeito é que a gente não pode ter mais gasto. A gente votar contra o aumento do nosso próprio salário, que ganhamos muito bem, Cláudio Teres, como você disse, nem sei se produzimos para tanto. Ganhamos muito bem, é verdade, concordo com você. Se a gente votar a favor, a gente vai contra tudo que o prefeito acabou de falar. Ele acabou de falar que a gente não tem que diminuir os gastos, a arrecadação está caindo, os prefeitos estão preocupados porque o Brasil não engrena. A gente achou que o Bolsonaro ia entrar, isso foram palavras dele lá, e a coisa ia acontecer, e não aconteceu. E a gente não sabe se vai acontecer. Cada vez que algum ministro dele ou ele abre a boca lá, é uma catástrofe. Eles não estão nem se entendendo entre eles. Então, votar contra o nosso próprio aumento de salário nesse momento, eu acho que é dar uma parte de contribuição não só com o nosso município, mas com o país. Porque se um município vai bem, pode ser que um puxe o outro. Um município pode ajudar o outro, a região metropolitana aqui de Ribeirão Preto. Então a gente pode servir de exemplo para outro também, como é citado, como o nobre colega falou, tudo que é de ruim a gente pega os municípios vizinhos. Mas Ribeirão não teve carnaval, isso aí ninguém fala. Ribeirão não soltou peixe na lagoa, isso ninguém fala. Já tinha mais de tonelada de peixe ali. Podia economizar esse dinheiro também. Podia economizar o dinheiro do carnaval. A gente podia fazer as economias que os municípios que estão ruins na região estão fazendo. Se Serrana não teve rodeio, não soltou peixe, está ruim a economia lá, tá certo? E se estamos com a economia saudável, parabéns para o prefeito e para os vereadores que estão aqui, que é um trabalho de todos, a gente podia melhorar. Podia evitar alguns gastos desnecessários, na minha opinião. Então, hoje eu sou contra os projetos que estão na casa, que da minha parte, eu acho que foi muito bem justificado o aumento do servidor. Não sou contra o aumento, mas a forma que está sendo feita, e o aumento do salário dos vereadores, prefeito e secretários. É o que eu tinha que falar. Obrigado, Curumim. Vereador Francisco Vesce. Senhor
presidente, secretários, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, equipe de segurança, internautas, ouvintes da Cravins FM, respeitada a opinião de todos os nobres pares, é realmente uma situação muito polêmica toda vez que vem a questão do reajuste salarial. Já tive situações aqui nessa tribuna, em sessões outrora, que da mesma forma como estamos aqui para representar os funcionários, os quais carregam o município nas costas, muitas vezes nós também não somos compreendidos. Todos têm as suas responsabilidades. Funcionários, administradores, vereadores. Sem citar os comentários anteriores, e talvez, presidente, um pouco na linha ainda do aumento do funcionalismo, gostaria de alertar os nobres pares, em especial a Comissão de Finanças, e a todos, como o nobre vereador Curumim colocou, dos cargos de confiança. Saiu hoje uma instrução normativa do Ministério da Economia, e que nós temos que ficar muito atento, que as OSs, as organizações sociais não governamentais, talvez o presidente do sindicato possa, se estiver sabendo do assunto, deverão integrar a folha de pagamento do município. Ou seja, salvo engano, e na minha qualidade parlamentar, de opinião, palavra e voto, nobre vereador Curumim, o repasse da Santa Casa deverá integrar a folha de pagamento do município. Se essa instrução normativa do Ministério da Economia... Como é que é, irmão Carlos? Essa instrução normativa do Ministério da Economia, conforme ela for regulamentada, se os repasses às OSs tiverem que entrar na folha de pagamento do município, nós vamos ter problema com o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sei se os senhores sabem, mas o município repassa mensalmente à Associação das Irmãs Franciscanas, me parece que 70 ou 75 mil reais. Esse recurso é para pagamento de funcionários da Associação das Irmãs. Esse repasse deverá integrar a folha de pagamento do município, que hoje não é parte da folha de pagamento. Ele é repassado e eles prestam conta. A Santa Casa é repassado o recurso e eles prestam conta. Se com essa instrução normativa do Ministério da Economia, conforme a regulamentação que ela tiver, esse repasse desses prestadores de serviços do município deverão integrar a folha de pagamento. Isso quer dizer que nós vamos ter um aumento substancial no percentual da folha de pagamento do município. Então nós temos que ter prudência quanto a isso. Porque no futuro nós podemos ter outros problemas. Já estive aqui outrora comentando com relação ao SASOF. Estourou. Digo hoje aos senhores, nós temos que ter prudência ao FAPEM. Hoje nós temos a contribuição patronal e a contribuição dos funcionários ao FAPEM. Em cima disso, o município ainda coloca um percentual que é do déficit orçamentário do FAPEM. E esse reajuste dos funcionários vai ser repassado ao FAPEM. Respeito a opinião de todos os nobres pares que por aqui já passaram, posicionamento de cada um, mas eu acho que nós temos que ter prudência, não com relação ao reajuste que o município está concedendo. Tá, poderia ser de uma vez, concordo,
Foi dividido? Foi. Gente, nós temos muita coisa para gastar as nossas energias. É um momento difícil? É. Já tivemos desgaste? Sim. Mas nós temos que ter prudência, porque nós podemos ter um comprometimento além do que hoje estipula o Tribunal de Contas. Não sei se os senhores tiveram acesso, foi publicado no jornal Estado de São Paulo e repassado no jornal Tribuna, que acho que todos os nobres pares recebem aqui nesta casa, que de 645 municípios do Estado de São Paulo, 470 municípios foi notificado pelo Tribunal de Contas pelos 2 primeiros meses do ano. Se continuar os gastos conforme os 2 primeiros meses do ano, talvez alguns municípios não cumpram o que determina a legislação até o final do ano. Isso é apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quem teve acesso? Infelizmente, Cravinhos, que sempre esteve num patamar diferenciado, quando tínhamos de 640 municípios, 10 municípios estáveis, Cravinhos estava lá. Hoje, de 645, 470 notificados, Cravinhos está lá com talvez um déficit orçamentário no final do ano, a persistir a situação dos 2 primeiros meses, que são 2 meses de boa arrecadação. Então, respeito, mais uma vez digo aos senhores, respeito a opinião de todos, mas nós temos que ter prudência com relação ao que vem acontecendo em nossa cidade, em nosso país, como um todo. Uma boa noite. Boa noite, Francisco Vence. Mais algum vereador? Quero colocar em votação o pedido de vistas do vereador Cláudio Teles ao projeto de lei dos agentes. Vereador favorável permaneça sentado. Vereador que queira que o projeto seja retirado para vistas, fique de pé. Quem quer que o projeto seja retirado para vistas, fique de pé. O pedido de vistas foi aprovado com o voto contrário. O pedido de vistas foi rejeitado com o voto contrário do vereador Cláudio Teles e por mim. Em 1996 eu fui eleito vereador e naquela oportunidade assumi em 97, com a grande colaboração do meu amigo Angola, eu me tornei presidente dessa casa há 20 anos. E naquele momento, naquele início de mandato, sem citar nomes das coisas ruins, nós tivemos momentos terríveis na prefeitura de Cravinhos, e aqui dentro desta casa nós não fazíamos para receber a televisão, para dar entrevista e para falar, atender os funcionários batendo panela aqui fora. 3 meses de salário atrasado, eu não sei se alguém aqui consegue imaginar o que é isso, com os funcionários públicos municipais. Eu lembro. Fiquei alguns meses da administração. Naquele momento eu já peguei o vale-refeição, que era de R$33, passei para 66. E tive a oportunidade de ser prefeito com o afastamento e cassação dos atuais prefeitos da época, de ficar alguns meses frente à prefeitura municipal. Houve uma eleição, Francisco Vence venceu esta eleição, que era no intervalo de 2 anos, deu início a um trabalho de competência, de bastante esforço, de tirar Cravinhos daquele buraco onde tinha 3 prefeitos por mês e dar início à prioridade do município, que era pagar a folha de pagamento dos funcionários. E eu acho que todas as prioridades do município são importantes, mas o funcionalismo público é a primeira verba que entra no caixa da prefeitura, tem que ser do funcionário público. Sem ele você não aplica injeção, você não arruma a rua, você não faz nada no município. E foi o que o Francisco Vence iniciou naquele momento. Pagamento dos funcionários, colocamos a folha em dia com o apoio da Câmara e o município começou a respirar. Buraco nessa cidade nem se fala o quanto existia. Foi um terror para quem não conheceu. Eu sei que aqui pode ter alguma pessoa que não se lembra e não sabe disso. O funcionário batendo panela aqui na porta da Câmara Municipal. Daí,
Passaram-se 2 anos, o Francisco Veste no poder, foi arrumando a casa, chegou nova eleição, os caminhos se inverteram para cá, para lá, cada um, como dizia o grande prefeito José Veste, a política é como as nuvens do céu, né? Cada hora está de um jeito, assim, os ponteiros do relógio também. Hoje é aqui, amanhã lá, esse está com aquele está com o outro e vai mudando. E naquele momento a gente partiu para outro caminho e vencemos a eleição, eu de vice com o Boi. E eu tenho a felicidade de estar aqui hoje novamente falando nisso. Deus me deu essa oportunidade, que foram de 2001 até hoje, sempre pagando funcionalismo público na última sexta-feira de cada mês. Nunca falhamos com o funcionário. O funcionário é muito respeitado por esses políticos que aqui militam, partindo da época do Francisco Veste para cá. Eu tenho orgulho aonde dizer, eu fui vice-prefeito, fui prefeito municipal, sempre respeitamos os funcionários públicos municipais. Primeiro dinheiro da prefeitura, na primeira quinzena, é reservado ao funcionário público. Depois faz-se o resto, o que manda a lei. Mas o funcionário merece. E me parece que todas as vezes que nós estamos aqui votando aumento de funcionário, nós estamos contra o funcionário público. A Câmara Municipal apenas legaliza o aumento, ela dá o voto. Ele vem um aumento dentro do que o prefeito municipal pode fazer. E nós estamos aqui para isso. Um aumento que parece pequeno, mas ele corresponde aí a uns 150 mil reais por mês, que sai dos cofres públicos e vai para o bolso dos funcionários. Excelente. Nós também temos uma equipe de funcionário muito boa. Eu sempre falo isso. Nossa máquina é enxuta, nossa máquina é bem administrada. Tanto é que o prefeito consegue fazer com que o município cumpra essa responsabilidade de dar o salário dos funcionários na última sexta. E aí dele se atrasar, o pessoal já acostumou, o pau quebra. E nós temos cidade que não pagou o 13º ainda. É difícil para o prefeito, entendemos isso. Parece pequeno esse aumento, mas é um aumento justo que ele pode dar. Graças a Deus, e eu estou aqui mais uma vez para votar. Também quero justificar o comentário do vereador Cláudio Teles, que se o próprio agente político não se valoriza, não valoriza o cargo que ocupa, imagine a população. Eu acho que cada um tem o seu merecimento do seu salário. Se nós não demos aumento aos nossos secretários, que são pessoas que respondem pelo Tribunal de Contas, você imagina o trabalho de um secretário da Saúde, da Educação, da Cultura, essa equipe que rege toda a máquina juntamente com o prefeito. Então o aumento é para todos. Eu me valorizo, eu sei o cargo que eu ocupo e acho que ele é importante. Eu não sou aquele qualquer que ganha 5 mil reais por mês, vai para cá, não. Me preocupo com o município, atendo as pessoas, vejo as reivindicações da população. Quantas vezes a gente já foi para São Paulo, para Brasília, atrás de coisas boas para o nosso município? Faço parte dessa máquina. Quero ter um aumento, que vai ter o Tunizão, que vai ter os secretários. Ele não aumenta, ele é apenas uma correção. Não me sinto nem um pouco constrangido de comentar sobre isso. Porque se eu não valorizar o cargo que eu ocupo, quem vai valorizar? É por isso que essa classe política está tão desacreditada e tão lenhada aí fora. Porque dá a impressão que o vereador é vagabundo. Não, senhor. Todo cidadão aqui tem um cargo na sua vida pessoal, trabalha, todos aqui. Ninguém vive de política. A política é apenas o complemento do que você pode fazer para o seu município. A população te elege, nós estamos aqui com responsabilidade. Eu posso ser o maior brincalhão lá fora, fazer minhas coisas, contar piada. Aqui dentro eu me sinto outra pessoa. Quando eu sento nessa mesa, quando eu converso com os colegas vereadores dentro de uma sessão, eu sei da responsabilidade que eu tenho. São 40 mil habitantes olhando para as reivindicações. E na política, é tudo que rege o município está dentro da política. Não existe nada nessa cidade que não tenha política. Eu tenho um valor, não sei se porque eu fui prefeito, o Fran também, então um valor danado para o vereador. É o vereador que traz os problemas do bairro, que ouve o cidadão no bairro e que vem trazer para o prefeito, está acontecendo um fato errado lá, vamos corrigir. O prefeito sozinho não é ninguém. Através do vereador, do funcionalismo público, a máquina funciona. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, concedendo este reajuste que parece pequeno, mas ele é louvável ao funcionalismo público municipal. E o nosso vale-refeição, que também, se Deus quiser, futuramente chegará a mais de um salário mínimo,
esse projeto que nós fizemos na época, foi que a gente lutou muito por isso, que a gente conversou sobre isso, que o funcionário não perdeu o vale-refeição quando aposenta, antigamente perdia. Hoje você leva o vale-refeição da tua aposentadoria para sempre. Imagina um casal que trabalha na prefeitura ganhar quase R$1.000 só de vale-refeição, ele dá para guardar o salário dele e comer com os R$1.000 que ele ganha. Não é ruim não, gente, lá fora está pior. Abre-se uma empreiteira aí fora contratando funcionário, pela metade do preço que ganha nosso funcionário, vem 1.000 pessoas aqui na porta. Agradeço a atenção de todos. Pode ir. Posso. Olha, muito feliz nas suas palavras, porque você, senhor presidente, desculpe você, senhor presidente, pegou lá atrás. Porque nós somos daqui, né, enraizados aqui, nascemos aqui e temos uma história e uma vida aqui, né? Quando você fala do Fran e valorizando aquela turbulência que tinha, né, e eu sempre cito, eu vivi isso. Nós paramos a Anhanguera, né? Fechamos uma loucura. E muito feliz também por falar do aumento dos agentes políticos, né? Eu trabalho muito como vereador. E vou em todos os bairros. O que eu faço com o dinheiro, igual eu ouvi, é problema meu. Se eu dou para os outros, alguma entidade, isso, aquilo, que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. O prefeito, por exemplo, quanto que ganha um executivo de uma grande empresa tomando conta de 800 funcionários? Eu sei. Eu tenho alguém na família. Sabe? E quanto que ganha os cargos abaixo de uma grande empresa? E vai indo para baixo. Então, senhor presidente, tem que se valorizar mesmo. Tem que se valorizar mesmo. Eu ouvi falar sobre demagogia. Essa palavra é chavão, né? Já ficou muito pesada, né? Eu já gosto mais de ouvir falar assim, ó. Olha que palavra bonita, gente. Hipocrisia. Né? Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado. Vereador Siqueira. Senhoras e senhores, muito boa noite. Senhor presidente, queria fazer minha as suas palavras. Eu peguei férias no dia 8. E hoje a minha esposa perguntou, mas você pegou férias e não fica em casa? Eu sou funcionário público de carreira e eu valorizo o meu passe, desculpa a expressão, porque eu trabalho. Eu trabalho de segunda a segunda atendendo as pessoas que me procuram. Vocês podem perguntar do Luiz Siqueira. Eu trabalho o dia todo. Estou de férias, mas estou trabalhando. A minha esposa, mas você não vai ficar em casa? Não. Eu corro para todo lado para atender o povo. Entendeu? Então, eu valorizo o meu passe, sim. Agora, eu não fico socado o dia inteiro dentro da minha casa assistindo televisão, não. E outra, não precisei gastar dinheiro para ganhar a eleição. E o que eu prometi, eu estou fazendo, estou correndo atrás, atendendo o povo. Não tenho esse conhecimento que muitos têm, não tenho essa habilidade que muitos têm, mas eu tenho corrido atrás, sabe? Por isso que disse que não tenho medo das urnas, porque eu trabalho. O meu telefone não para, é o dia inteiro atendendo o povo. Pergunta onde que o Siqueira estava a hora do almoço hoje. Resolvendo o problema de paciente lá na Santa Casa. Pergunta onde que o Siqueira estava de manhã cedo, como já foi dito, discutindo com o prefeito. Pergunta onde que o Siqueira estava à tarde hoje. A minha esposa, você não fica em casa? Não, eu falei, eu fui eleito para trabalhar para o povo. E falar mal, até de Jesus falaram. Agora, hipocrisia, o que é a palavra hipócrita? É um ator teatral, Jesus usou muito isso, a aparência dos caras. Quando Jesus olhava para aqueles fariseus, para os doutores da lei, era um homem que se a gente olhasse para ele, pô, se esse povo não vai para o céu, ninguém mais vai.
Jesus chama de fariseus, hipócritas. Por fora é bonito demais, o discurso é excelente, mas por dentro é difícil. Então eu valorizo o meu passe e vou votar com o presidente da forma que veio os projetos, porque eu trabalho. Obrigado, Luiz Siqueira. Vamos à votação das matérias? Solicitar. Francisco Vieira, você pode nos auxiliar aqui? No céu é que é um monte de coisa aqui. Lá em cima não dobra não, dobra aqui, mas lá em cima não. Vamos votar um projeto enviado pelo prefeito municipal que dispõe sobre o Canastra. Dá para você respeitar o ambiente? Dá? Você está nervoso, Cabelinho? Não, de jeito nenhum. Só não queria que você não falasse a hora que eu esteja falando. Não estou ofendendo ninguém, estou falando. Mas você pode ficar em silêncio? Você acredita que Deus existe? Acredito, claro. Não, então não vamos ver se Você pode ficar em silêncio para mim votar as matérias? Só isso que eu te peço. tudo bem com o senhor, não? Se você ficar conversando, vai me atrapalhar aqui. Estou cumprimentando, mas você está nervoso, não sei por quê. Quem? Não, o pessoal está trabalhando. Tudo bem com você, Julião? Eu vou pedir para a segurança te retirar, cara. Sei o que você quer. Pode dar boa noite para ninguém, então? Por favor, cara, respeita o ambiente, pô. Estou dando boa noite. Você é um cara esclarecido, você sabe como funciona a lei. Você dá boa noite, não pode dar boa noite? Se você fosse uma pessoa qualquer, um cara que entrasse bêbado aqui, você é um cara esclarecido. Boa noite, não pode dar. Boa noite, vamos fazer já. Vamos responder todos boa noite pro Canastra. Boa noite, Canastra. Aí sim, agora. Obrigado. Vamos colocar em votação o projeto de lei enviado à Câmara Municipal, projeto de lei número 315/2019. Em votação. José Francisco Matasso Ferdinando. A favor do projeto. Adalberto da Silva. A favor do projeto. Francisco José Barroso Vesce. Nilo Sérgio Rossi. A favor do projeto. Luiz Siqueira. A favor do projeto. Carlos Eduardo Espósito. A favor do projeto. Júlio César Neto Martins, o Julião. A favor do projeto. Evandro José da Borba. Aprova o projeto. Cláudio Molesini Teles. Milton Moraes. Contra o projeto. João Aurélio Bis. Aprova o projeto. José Carlos Rossi dos Reis. Aprova o projeto. Edson Macário Gomes. Sou contra o projeto. O projeto foi aprovado em primeira votação. Partiremos agora para a segunda votação. Edson Macário Gomes. Eu sou contra o projeto. José Francisco Matasso Ferdinando. A favor do projeto. Evandro José da Borba. Aprova o projeto. Cláudio Molesini Teles. Nilo Sérgio Rossi. A favor do projeto. Francisco José Barroso Vesce. Milton Moraes. Contra o projeto. João Aurélio Bis. Aprova o projeto. Adalberto da Silva. A favor do projeto. Carlos Eduardo Espósito. Aprova o projeto. Luiz Siqueira. Aprova o projeto. José Carlos Rossi dos Reis. Aprova o projeto. Júlio César Neto Martins. Aprova o projeto. Quem quiser que eu fale com quem mais aqui que eu perdoo? O projeto de aumento do salário dos funcionários da Prefeitura foi aprovado. Vamos à votação do projeto da Câmara Municipal que concede o reajuste aos servidores da Câmara Municipal. Projeto de número
316/2019. Duas votações. O projeto está em votação. João Aurélio Bis. Aprovo o projeto. Cláudio Molesini Teles. Adalberto da Silva. A favor ao projeto. Milton Moraes. Contra o projeto. Luiz Siqueira. Aprova o projeto. Júlio César Neto Martins. Aprovo o projeto. José Carlos Rossi dos Reis. Aprovo o projeto. José Francisco Matasso Ferdinando. Aprovo o projeto. Evandro José da Borba. Aprovo o projeto. Nilo Sérgio Rossi. A favor do projeto. Carlos Eduardo Espósito. Aprovo o projeto. Francisco José Barroso Vessi. Edson Macário Gomes. Eu sou contra o projeto. Primeira votação, projeto do reajuste dos servidores foi aprovado. Vamos à segunda votação. Não, o Jubis. Júlio César Neto Martins. Aprovo o projeto. Francisco José Barroso Vessi. Aprovo o projeto. Adalberto da Silva. A favor do projeto. Edson Macário Gomes. Eu sou contra o projeto. Cláudio Molesini Teles. Milton Moraes. Contra o projeto. João Aurélio Bis. Aprovo o projeto. José Francisco Matasso Ferdinando. Aprovo. Nilo Sérgio Rossi. A favor do projeto. Carlos Eduardo Espósito. Aprovo o projeto. José Carlos Rossi dos Reis. A favor do projeto. Evandro José da Borba. Aprovo o projeto. Luiz Siqueira. Aprova o projeto. O projeto que concede reajuste aos funcionários públicos foi aprovado por 11 votos a 2. Passaremos à votação do projeto de lei da Câmara, da mesa diretora da Câmara Municipal. Projeto. Ah, não. Ensinou a bolinha, desculpa. Vou esperar você sentar lá. Não. Finato Gil. O projeto de número 22/72/2019 está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. O projeto, presidente. 22/72 sobre a revisão dos subsídios dos agentes políticos do município, secretários e demais. O projeto foi aprovado com 3 votos contrários. Sem mais provavelmente, Senhor presidente, o senhor pode citar o nome de quem votou contra? Está passando na rádio. Não, isso aí vai para o Milton, Cláudio. Está na rádio, escutando ao É interessante que o senhor fale. Então, contra. Os vereadores que foram a favor do projeto são irmão Carlos Siqueira, Julião, Nilo, Gil, Evandro, Francisco Vessi e Adalberto. E Angola. Pode pôr. Angola, vereadores contrários, Milton, Cláudio Teles e Curumim. Sim, sou a favor, eu valorizo aquilo que eu faço. Sem mais por um momento, em nome de Deus, encerra a sessão.